Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui do professor Jarber. Graças a Deus estou gozando de tempo para conversar com pessoas a respeito de assuntos que eu julgo interessantes. E cristianismo ou cristandade é a minha área de paixão. Foi no seminário que eu me apaixonei por história. Eu fui para o seminário, Ian, querendo ser só pastor e só teólogo. E a carga horária de história do cristianismo, história da teologia, somavam 2 anos. Então, ou eu repugnava ou eu me apaixonava. Então, a minha paixão por história nasce no seminário. E para hoje, pessoal, eu convidei o Ian Nenzen, que eu cheguei até ele por meio do Lucas Gestas, e eu imagino que a maioria dos teus seguidores evangélicos devem ter vindos do Lucas Gestas. O administrador, ou como Sim. diz o Lucas Gestas, o rosto por trás da página Cristianismos Orientais. Isso já tem algum tempo, foi por meio do primeiro podcast do Lucas Gestas no Bibotalk sobre monasticismo, né? E eu cheguei até a página Cristianismos Orientais. O Ian foi inteligente não colocar catolicismo, né, orientais, porque eu acredito que já haveria uma certa restrição nos interessados. E o Ian é um católico, mas não católico apostólico romano. Embora a igreja esteja em comunhão com Roma ou com o bispo de Roma, que hoje é o Papa Urbano, Leão XIV, o Ian pertence à Igreja Legal. Católica Greco-Melquita, que eu vim conhecer a partir do Ian. Ian, bem-vindo a uma live com o pastor evangélico assembleiano. Para a maioria de ouvintes e espectadores assembleianos, faz aí as tuas considerações iniciais e apresentações, por favor. Eu agradeço aqui a oportunidade, né? Deixa eu me apresentar, né? Além do que o Jarber já disse, né? Eu sou greco-melquita e eu também sou graduando em teologia pela PUC São Paulo e também faço parte do grupo de estudos do Oriente Cristão, o GEOC, aqui no Instagram. E eu tenho essa paixão, né? Pela história do cristianismo e eu me dediquei à parte, vamos dizer assim, né, a parte que o pessoal não lembra que existe, né? Que é do leste para lá, né? O fato de eu ser oriental também influencia no meu gosto, né? Mas a igreja que eu menos Sim, falo na minha página é a minha. Aliás, às vezes eu busco propositalmente, o Jaber que me acompanha faz tempo percebe, né? Que eu propositalmente evito falar da verdade. minha igreja. Então, pessoal, o Ian é esse católico grego melquita, mas mais do que um membro, ele é estudante de teologia. Está aí trilhando nos passos da Mai Pazeto, ou é Pazzeto? Paceto. É Eu tenho paceto, uma live com ela paceto. agendada para É. conversarmos sobre o diálogo católico pentecostal. Estou indo devagarzinho, né? Será na próxima semana. Pessoal, a razão pela qual eu convidei o Ian é porque acredito que a maioria de vocês, assim como eu, entende que o cristianismo é dividido em catolicismo romano, protestantismo e suas inúmeras facetas, e a igreja ortodoxa, né, que também tem as suas ramificações e divisões. Eu fui corrigido por um seguidor a respeito disso, mas eu fiz essa postagem ciente de que a própria ortodoxia ela não é unida em si, mas as próprias pesquisas apontam esses 3 grandes ramos da cristologia, da cristandade, né? E cada ramo tem aí as suas ramificações. Então, catolicismo, ortodoxia e protestantismo. E até conhecer a página Cristianismos Orientais, eu imaginava, não, só existe a Igreja Católica Romana e os próprios católicos, pelo menos os de internet, propagam de que a Igreja Católica Romana foi a igreja fundada por Jesus. E uma vez o aluno perguntou, professor, e a Igreja de Jerusalém? E a Igreja de Samaria? E a Igreja de Antioquia, onde as pessoas foram chamadas pela primeira vez cristãos? E conhecendo cristianismos orientais,
eu me dei conta de que, com exceção da igreja de Jerusalém, porque o cristianismo foi barrado com a invasão do general Tito, essas igrejas antigas, se não mais antigas do que Roma, mas tão antigas quanto elas, ainda existem, ainda estão por aí. Então, Ian, minha primeira pergunta é: o que são, afinal, essas igrejas sui iuris? E qual a definição formal, prática? Por que essas igrejas católicas orientais são chamadas de igreja sui iuris? Então, as igrejas, elas recebem esse título sui iuris porque significa de direito próprio, ou seja, essas igrejas, elas têm o seu próprio direito, né? No caso, essa definição ela engloba todas as igrejas que constituem a Igreja Católica, né? Inclusive a romana. A romana também é uma igreja sui iuris, ou seja, uma igreja de direito próprio, né? Então, a Igreja Católica ela é formada por uma comunhão de igrejas, onde existe uma ocidental, que é a Católica Romana, e existem 23 outras igrejas que são orientais, né? E aí elas são provenientes, né, ao longo da história de cisões e divisões dentro das outras igrejas orientais, aquelas que não estavam em comunhão com Roma, e aí parte delas, né, se unificaram, né, com a igreja romana ao longo dos séculos, né? A maior parte delas vieram ali do período moderno, né, período tridentino, porque sobretudo por causa do impulso da Contra-Reforma, houve esse impulso missionário católico contra os protestantes, mas também contra os orientais ali nas suas terras Antes de origem. dessas igrejas estarem em comunhão com Roma, ou a Igreja Católica Romana, todas elas, ou algumas delas pertenciam ao que? A Igreja Ortodoxa, grega, russa? Fala aí pra gente. Então, atualmente, né, tem um pedaço de cada igreja oriental que formou uma comunidade católica oriental, né? Então, assim, tem católico etíope, tem católico copta, tem católico armênio, tem católico siríaco, tem católico malabar, tem católico caldeu, tem católico de tudo quanto é tipo, né? Então, cada uma dessas igrejas orientais, em algum período, elas tiveram cismas internos, e aí uma parte dela se uniu à igreja romana, né? Então, assim, tem de todos os tipos. Então, assim, a gente pode dizer que dentro da igreja católica hoje, ela é católica mesmo, né? Porque ela tem todas as culturas dentro dela, para Essa assim dizer. iniciativa de estarem ou de entrarem em comunhão com Roma, gente, a gente está falando porque houve um tempo em que essas igrejas estavam, a gente pode dizer, separadas de Roma, Yannis, e depois elas ficaram em comunhão com Roma. Ou seja, o Papa da Igreja Católica Romana é também o Papa dessas igrejas, certo? Certo. É assim, houve um tempo que elas nem existiam, né? Porque o que eu chamo as igrejas matrizes, as nossas igrejas mães, elas são as igrejas ortodoxas, né? As igrejas ortodoxas orientais, a igreja do Oriente, elas são igrejas independentes, né? Que formam comunhão ou não entre si. E aí, por causa desse processo... Desculpa. Oi. E aí, por causa desse processo histórico, que você teve, sobretudo na Idade Moderna, chamado uniatismo, parte delas foram formadas por causa de cismas internos, e aí elas se unem à Igreja Romana, e um dos critérios da comunhão era a submissão à autoridade papal, né? O reconhecimento dessa autoridade papal, que anteriormente não era reconhecida, né? E aí a liberdade que se tinha no período anterior, ela é diminuída, por assim dizer, por causa dessa sujeição, dessa submissão à autoridade papal. Eu lembro de um post que tu fizeste, uma resposta. Essas igrejas hoje, católicas orientais, elas são vistas, inclusive, como heresias, né? Na região delas, pela ortodoxia. Ou seja, pelo fato de elas terem estado em comunhão com Roma, elas são vistas por parte da cristandade oriental como igrejas heréticas. É isso? E aí usa o título de uniata, né, como se fosse um xingamento do tipo de chamar de Judas, né? Você é um traidor,
Você, por se tornar católico, você é um traidor, porque você traiu a sua verdadeira igreja, a sua verdadeira família e se uniu com os romanos, né? Então, dependendo da região, existe conflito, né? Uma forma mais crítica, por exemplo, na Ucrânia, né? Em relação à Rússia, é muito forte, na Sérvia é forte também. Agora, em outras regiões, assim, a coisa já diminuiu, né? Hoje é todo mundo Deixa, irmão, né? Tipo, ali na deixa, Índia, deixa eu dar uma no ideia para Iraque. vocês que estão nos assistindo. E eu vou fazer uma live sobre isso, o Diálogo Católico Pentecostal, que é parte do programa ecumênico da Igreja Católica. E esse diálogo pentecostal católico já dura mais de 50 anos. Imagina que a Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus, se não da CJDB, mais especificamente a Madureira, né? Porque o representante desse diálogo é o Samuel Ferreira. Imagina que a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, ela passa a estar em comunhão com Roma e tendo o Leão XIV como seu papa. Imagina aí como as igrejas evangélicas brasileiras iam tratar a Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Olha, se tornaram católicos, né? Deixaram o verdadeiro evangelho para ser. Imagina a loucura que não ia ser, ou que vai ser caso isso aconteça. Eu lembro de ter conversado uma vez com alguém, ele disse, pastor, só vai ficar de fora os reformados. Eu tenho aqui a relação dessas igrejas católicas orientais. Igreja Católica Armênia, aprendi com Ian e com Gesta, que foi a primeira nação a se tornar cristã. A Igreja Católica Copta, a Igreja Católica Caldeia, Católica Siríaca, Igreja Maronita, Católica Greca Melquita, que é a igreja do Ian, Igreja Greco-Católica Ucraniana, Igreja Católica Sírio-Malabar, Igreja Católica Sírio-Malankar, Igreja Greco-Católica Romena, Igreja Católica Bizantina Rutena, Igreja Católica Bizantina Eslovaca, Igreja Católica Grega Albanesa, Igreja Católica Grega de Bielorrússia, Igreja Católica Grega Búlgara, Igreja Católica Bizantina da Croácia e Sérvia, Igreja Católica Bizantina Grega, Igreja Católica Ítalo-Albanesa, Igreja Católica Grega da Macedônia, Igreja Católica Grega Russa, olha só, Igreja Católica Etíopica, Igreja Católica Etíope, são essas aqui, pelo menos na relação do Google, as 23 igrejas, já que a Igreja Católica é a união de 24 igrejas, né? E eu lembro de uma resposta tua, os católicos dizem que é a igreja verdadeira, e tu diz, eles são no mínimo uma das 24 igrejas católicas verdadeiras, né? Ou seja, não é só a igreja romana. É isso aí. E Ian, essas igrejas, embora estando submissas hoje ao Papa Leão XIV, como que funciona a liderança? São chamados de patriarcas, bispos? Como funciona a liderança dessas igrejas? Assim, cada igreja ela tem uma forma diferente, né, de liderança. Você tem as igrejas patriarcais, então, por exemplo, a minha ela é liderada por um patriarca, que é o patriarca Greco-Melquita de Antioquia. A igreja maronita é uma igreja patriarcal, então tem o patriarca maronita, os armênios são patriarcais. Você tem outras igrejas que elas são lideradas por arcebispos, né, arcebispos maiores. Né, a igreja ucraniana, a igreja católica Sírio-Malankara. Você tem igrejas que são lideradas só por metropolitas. Né? Então você tem, por exemplo, a igreja católica etíope, ela é liderada por um metropolita. Você tem igrejas que são lideradas só por um bispo, né? Um bispo normal, né? Que é, por exemplo, o caso dos ítalo-albaneses, né? Que eles são dois bispos que lideram a igreja, porque como eles estão dentro do território da Itália, né? O patriarca da Itália é o Papa. Então eles são bispos dentro da Itália, mas No eles caso, são o de uma Papa, ele é igreja tanto sui-iuris. bispo da Então, Igreja assim, Universal, mas dentro da Itália, ele é o bispo da Igreja, do caso que da cidade de Roma, estado de Roma, Itália. O Papa, o Papa enquanto Papa, né, título papal, ele é o chefe da Igreja Católica. Mas ele também é o bispo próprio de uma diocese. Então ele é o bispo da Igreja de Roma, ou da diocese romana. Mas aí ele também
é o patriarca do Ocidente, então ele é o líder de toda a Igreja Latina. Mas ele também é o primaz da Itália, então ele é o líder de todas as igrejas Não faz dentro da sentido ele ser Itália. o Papa, Você não faz sentido tem ele os ser o Papa, níveis. e por ele ser o Papa, olha, ele não tem tempo para cuidar de uma igreja na Itália e ele ser submisso a um líder da igreja da Itália, né? Então, nesse caso, ele tem que ser o líder. É, é Isso. interessante. Isso Ian, aí. existem limites de atuação do Papa em relação a essas igrejas? Por exemplo, essas igrejas elas têm um relacionamento com Roma, se submetem ou estão em comunhão com o Papa, né, a sede de Roma, mas essa expressão sub iure já é por direito próprio, ou seja, de certa forma, elas foram agregadas à Igreja de Roma. Houve alteração na teologia, na liderança, ou o Papa tem intervenção nessas igrejas? Como funciona a jurisdição do Papa nessas igrejas? Ou essas igrejas preservaram a sua identidade, a sua tradição? Então, vou falar primeiro do Ótimo. Papa, depois eu falo da questão da identidade. O Papa, ele tem, na teoria, ele tem autoridade para intervir em todas as igrejas que sejam católicas do mundo inteiro, né? Mas ele não intervém porque não convém, né? Não convém ele fazer isso, pega mal, entendeu? Ele fazer isso numa igreja oriental. Então ele não convém ele fazer. Então ele geralmente não faz, né? É muito raro de intervenção papal. Então na teoria ele tem, mas na prática ele não é. E aí assim, as igrejas têm graus diferentes de autonomia, né? Que nem eu disse, por exemplo, a igreja italo-albanesa, como ela é italiana, então ela tem menos autonomia do que outras igrejas, né? Uma igreja patriarcal tem muito mais autonomia. Por exemplo, o Papa não escolhe o patriarca, né? O Papa ele só é notificado, né? Então o sínodo próprio das igrejas, que as igrejas têm sínodo próprio, né? Cada igreja tem o seu próprio sínodo. Então o sínodo próprio elege o seu primaz e o primaz é comunicado ao bispo de Roma, né? E aí o bispo de Roma concede a comunhão, né? Ele faz o reconhecimento da eleição do novo primaz de cada igreja. Mas ele não interfere, né? Não é ele que escolhe. Até o Papa Pio XII, ali por volta da década de 30, 40, as igrejas, elas mesmas escolhiam seus bispos, né? O Papa não interferia. O que aconteceu? O Papa Pio XII lança eu não sei, eu acho que é uma encíclica, a Cleri Sanctati, aonde ele centraliza a eleição dos bispos de todo o mundo. E aí isso pegou mal para as igrejas orientais, porque elas estavam acostumadas com a sua autonomia. Então foi feita uma série de acordos. Então, por exemplo, na minha igreja, na igreja melquita, era tradição de que que 3 nomes fossem indicados, né? E aí o patriarca escolhia os bispos. O que eles fizeram? Eles fizeram esse acordo, então mantiveram essa tradição dos 3 nomes, só que agora eles enviam para o Papa e o Papa escolhe o bispo, né? Mas não é ele que consagra, né? Ele indica, ele fala assim, é esse nome aqui, então vai ser esse o bispo, só que quem consagra é o patriarca. Ele faz Existe toda uma luta. De uma sugestão da Igreja Oriental, né? A Igreja sugere. Isso. É a igreja que dá os nomes, né? Aí dá os 3 nomes, aí ele vai lá e escolhe. Existe uma luta, desde que isso foi promulgado, de que se reverta essa situação e volte ao que era antes, de que tivesse plena autonomia, né? Eu não sei, esse movimento ele meio que morreu por um tempo, né? Ele foi retomado ali por volta de 2008 e ele continua, né? A luta por autonomia, mais autonomia, porque essa autonomia já tinha sido garantida no momento anterior e aí depois ela foi revogada, porque é aquela coisa, né, do Papa exercer sua autoridade universal, né? Agora, sobre a identidade, o que aconteceu, né, que você perguntou da teologia, da identidade, o rito, né, o rito no seu sentido menos abrangente, no seu sentido puramente litúrgico, ele foi mantido em alguma medida. Por quê? Porque como eram os ritos das igrejas orientais, né, que não estavam em comunhão com Roma,
eles eram vistos em diferentes graus com suspeita, no sentido de serem ritos heréticos. Então, eles foram adulterados, né? Você tinha uma congregação ali dentro das chamadas congregações romanas, você tinha a congregação de Propaganda Fidei, né? Que era a maior congregação missionária da Igreja Romana. Então, eles tratavam esses orientais católicos não como igrejas iguais, mas sim como alvos de missão. Você tinha essa congregação, ela era responsável pelo cuidado dos assuntos orientais, e você tinha uma secretaria, por assim dizer, que era a chamada Sagrada Congregação para a Correção dos Livros Orientais, né? Então, com essa ênfase na correção. Então, você tem ritos que foram censurados, modificados, e aí isso na instância mais oficial. Na instância menos oficial, que era o contexto da missão mesmo, lá dos missionários latinos do Oriente, você tem a questão da latinização, a introdução de elementos próprios da Igreja Latina nas igrejas orientais, e aí modifica tudo, modifica a piedade, modificava as festas, né, a chegada das festas latinas, modificava inclusive o dogma, né, porque a principal preocupação desses missionários era a educação. Então, onde os missionários latinos controlavam toda a educação das crianças orientais. E aí educava de uma forma latina, né? Não vai educar a criança de uma forma oriental. E aí isso vai criando toda uma mentalidade latinizante, porque existia aquela visão de que para ser católico você precisava ser romano. Então, quanto menos parecido com a Igreja Romana você é, mais suspeito de ser cismático, de ser herético você é. Então, você precisa se adequar ao padrão romano. Então, o pessoal vai se latinizando. E aí isso vai mudar a teologia, né? A teologia vai ser teologia oriental propriamente dita, expressa pelos santos próprios da igreja, dos teólogos ao longo dos séculos, vai sendo cortado isso daí, vai modificar os ritos, a devoção, vai modificar inclusive a roupa, né? Quem acompanha meus stories vê que eu sempre critico a roupa, né? Porque a roupa é a instância externa, né? Se modificou até a roupa, que é a instância externa, imagina a interna, né? Que é a da mentalidade. Então, esse processo ele ocorre até o século XIX, quando o Papa Leão XIII ele criminaliza a latinização, né? Ele lança um decreto em 1895, Orientarium Dignitas, aonde ele criminaliza a latinização e aonde ele reconhece que essas igrejas orientais elas têm uma igualdade com a igreja romana, né? Uma não é melhor que a outra, né? Todos são igualmente católicos. Mas aí esse processo foi ocorrendo ao longo dos séculos, e aí a gente tem as igrejas orientais católicas, na forma como elas se apresentam hoje, elas têm uma identidade oriental meio que parcial, assim, meio dividida, porque em maior e menor grau, né? Aí depende de cada caso de cada igreja, né? Ou as igrejas geralmente tem alguma coisa no rito que foi modificada, aí tem as devoções, tem coisa que não pode fazer, aí assim varia de cada grau, né? Mas hoje a forma como elas se apresentam, que quando elas surgem, elas são igrejas ortodoxas, né? Então, se você pegar, o meu patriarca no século... Não, todas, né? Ficou de todas as formas, né? Se você pegasse, por exemplo, meu patriarca lá no século XVIII, quando teve o cisma de 1724, criou a minha igreja, se tu pegasse ele e o patriarca rival, que deu continuidade à linhagem ortodoxa grega em Antioquia, eles eram iguais, se vestiam iguais, celebravam o mesmo rito. Aí vai mudando o tempo, eles vão ficando mais distantes, o pensamento fica diferente. Tem igreja assim que você pega e assim é completamente desfigurada, né? Igreja maronita. E de Ciríaco sobrou só a língua e olhe lá, né? É uma igreja que o paramento é latino, as devoções são latinas, a própria liturgia foi muito afetada, né? Foi um dos ritos mais destruídos. Então aconteceu esse processo de desmorfia da identidade oriental para uma coisa meio híbrida, assim, que se tornou uma coisa nova. Não é nem oriental e nem latina.
Ian, É, dentro dessa diversidade, isso pode ser percebido agora no último conclave, na aparição do novo Papa, e alguns bispos ou patriarcas orientais se destacaram a partir da sua indumentária, né? Em meio aos cardeais romanos, com sua indumentária, não sei se vermelha, escarlate, não sei, estava é. lá um grego oriental com suas vestes douradas. Eu pergunto, o patriarca, né, porque o cardeal é eleito pelo Papa, então existem cardeais nas igrejas orientais, católicas orientais? Sim, inclusive foram eles que chamaram a atenção, né, no conclave, Sim. justamente por causa da roupa, né? Porque destaca muito. Atualmente, a gente tem 8 cardeais, né? 5 votantes e 3 que Sim, não eram interessante. votantes, né? Como você pode ver, a gente, tipo assim, são 8 cardeais ao todo num total de 300, né? Então, assim, as igrejas orientais católicas são uma É, minoria da minoria ali, no caso. Mas é uma minoria que, quando está caracterizado, né, tá a caráter, chama atenção e ganha como as câmeras para seria? si, né? Foi o Como caso, por seria exemplo, se um cardeal... Tá, foi continua, o perdão. caso, falando, foi o caso, por exemplo, do cardeal Micoila, né, que é o cardeal mais jovem que a gente tinha no conclave, que era oriental, né, ele era ucraniano e ele foi paramentado da forma como que aquelas roupas que eles vestiram não são roupas propriamente cardenalícias, né? Na verdade, aquelas são as roupas padrão dos bispos orientais que eles deveriam usar e eles não usam, né? Certo. Por causa da latinização. É mais como as roupas características, elas foram meio que os latinos, né? A igreja lá romana hoje não promove a latinização, pelo contrário, a condena veementemente. E aí eles dão aquele empurrão assim do tipo, você tem que se vestir assim, né? Não é para você ficar se vestindo errado, Ian, não. Né? Então, como tem seria isso. se Diga, se Jarvis. um cardeal oriental fosse eleito Papa? Um desses oito. Então, não ia mudar muita coisa, porque o que acontece? O Papa, ele é o chefe da Igreja Latina. Então, ele ia ter que passar do rito oriental que ele tem para o rito latino, para Tinha assumir que, como Papa, né? não Porque o Papa é o tinha como ele chefe da ser Igreja oriental. Latina. Então, assim, não ia Ele talvez. jamais iria É, orientalizar a Igreja Latina. Né? assim, depende, né? Em alguma medida, talvez alguma coisa. Mas, assim, muito pouquinho. Por exemplo, a gente já teve papas orientais no passado, né? Sobretudo ali entre os séculos 6 e 7, que foi o chamado papado bizantino, né? Que os papas eles eram indicados pelo imperador de Constantinopla. Geralmente eles tinham origem grega, né? Sicilianos, sírios, gregos ali da região constantinopolitana, ou mesmo dentro da Itália, e tem algumas coisas ali que foram influência bizantina. Né? Por exemplo, a questão do próprio culto a Maria. Né? A Maria se torna padroeira de Roma ali no tempo de Gregório Magno. Gregório Magno, apesar de ter origem latina, ele foi um dos papas do papado bizantino. Gregório Magno faz Maria ser a padroeira de Roma porque Maria é a padroeira de Uhum. Constantinopla. Ele traz isso de Constantinopla. Ele foi por 8 anos apocrisiário em Constantinopla. Né? Ele traz isso porque o padroeiro de Roma era São Pedro e São Paulo, Pirem, né? Não era Maria. Aí por uma pirem os influência bizantina, romanos, ele mas nós faz temos isso. aí uma orientalização da latinização, né? Traz a padroeira É, oriental para Roma. Ian, como é que fica? A catolicidade tem a sua diversidade, mas como fica a questão una nessa diversidade? Né? A unidade não é necessariamente uniformidade. Como você explicaria? Porque, assim, até o católico romano que está ali só no mundinho dele, ah, todo dia, em todo lugar do mundo, é a mesma liturgia, é o mesmo evangelho, mas há essa diversidade, né?
até entre as igrejas católicas orientais. Como fica a questão da unidade? Ela não é comprometida? A unidade, como você mesmo expôs, ela não é uma uniformidade, ela também não é um padrão, né, no sentido de ser aquilo lá quadradinho. Né? A unidade da igreja, tal qual a Igreja Católica expressa isso dogmaticamente, ela não é necessariamente uma unidade institucional piramidal, ela é uma unidade através da comunhão. Né? E o que faz ser uno é essa comunhão, porque era assim no passado. Né? Cada igreja local era autônoma em si mesma, mas elas tinham comunhão entre si. Então, a unidade, ela nasce só da comunhão, porque uma coisa é você ser o único, né? O único não necessariamente ele se torna um uno. Né? O uno ele se torna quando há mais de um que se declaram comunhão entre si, se reconhecem entre si como parte e membros da mesma igreja. Então, por isso que nas notas da igreja, ela é una, mas ela é católica. Um exemplo então, de isso. unidade na comunhão, comunhão na unidade. Mais ou menos assim. Eu concordo, não, eu discordo de ti nesse aspecto, mas eu concordo em andar junto contigo. Seria assim? Tem coisas que, tipo assim, não foram resolvidas, né? Dentro, claro, de uma perspectiva católica mesmo, está se caminhando para isso que eu expus, né? Isso é o projeto do magistério da Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II, né? Isso está sendo implementado aos poucos, mas assim, o Papa Francisco já acenou isso aí que você disse, né? Quando ele recebeu, por exemplo, no Vaticano, em 2022, o catolicos da Igreja Ortodoxa, Ciro Malankara, né? Mar Basílios Martoma Mateus III, ele disse exatamente isso, né? Que apesar das nossas diferenças, apesar das nossas divergências, é possível estarmos em comunhão. Né? Então, assim, certas diferenças sempre vai existir, porque o católico romano que pensa que tudo é uniforme, ele tá num mundo paralelo, né? Porque dentro da mesma igreja, você tem gente que pensa A, tem gente que pensa B, e ambos são católicos romanos. Né? E aí a gente inclui agora os orientais, né? Tem toda essa diversidade. Porque o católico romano do Brasil, sei lá, do sul, aqui da região sudeste, ele é diferente do católico romano do nordeste. Imagina em outros países, né? Por mais que você tenha uma tradição que une os dois, você tenha o rito que une os dois, você tem a liturgia, as pessoas, obviamente, são diferentes. Ian, vamos trazer Maria para a sala. Dentro dessa diversidade, eu lembro que você já conversou sobre isso. Assunção e dormição. Explica para nós aí. Assunção de Maria e dormição de Maria. Então, a dormição de Maria, vou começar pela ordem cronológica dos eventos. Né? A dormição é o evento, né, que a gente chama da morte dela. Né? Dormição é uma forma carinhosa, bonita de se referir à morte dela, porque, segundo a tradição, Maria morreu de uma forma pacífica, tal. Por isso que foi como se fosse um sono. Né? A questão da assunção é o que acontece depois. Né? A assunção é que depois, né, segundo a tradição, ela é ressuscitada, né? A alma dela, quando ela morre, é levada pelo Filho, né, o Cristo, até o paraíso, e depois o corpo dela é levado também, e aí ela é ressuscitada no paraíso. Isso é a assunção, né, que é quando o corpo dela se unifica com a alma, e aí ela é ressuscitada no paraíso. Né? O que acontece? A definição dogmática da Igreja Romana, ela não explicita que Maria morreu. Por quê? Porque ali do final do século XIX até 1952, quando é proclamado o dogma da Assunção de Maria, existia uma posição teológica dentro da Igreja Romana que defendia o imortalismo de Maria.
ou seja, que Maria não teria morrido, que ela teria sido assunta ao céu, semelhante ao que acontece na festa da Ascensão de Cristo, né? Que Cristo sobe ao céu Sim. assim, verticalmente, né? E aí Maria não teria morrido, né? E aí a base disso seria, por exemplo, a ascensão do profeta Elias, né? A tradição em torno da figura de Enoque e tal. Mas a tradição mais antiga, né, que é festejada, sobretudo nas liturgias orientais, é de que Maria de fato morreu, né? E aí você tem a dormição. Quando foi proclamado o dogma, não foi especificado, então meio que o Papa deu liberdade para você escolher se você acredita que Maria morreu, ou se você acredita que ela foi assunta de Contanto que hoje forma ela sem esteja morrer, né, viva. sem passar pela morte. Isso, contanto que ela esteja viva no céu, né? Então, mas a posição hoje, por causa da questão da proximidade com os orientais, a questão da tradição mesmo ser mais antiga, porque o imortalismo é uma coisa que surgiu na Idade Média, no século XII, e aí ele foi pincelando, ele ganhou o seu auge ali do período de transição século XIX até meados do século XX, por causa da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, perdão, pela proclamação do dogma da Imaculada Conceição, né? Ele ganhou seu auge por causa disso, mas hoje a tendência é olhar e falar, ó, a tradição mais antiga é que ela morreu, então ela morreu, né? E eu, como oriental, né, porque a gente tem uma lei, assim como a Igreja Romana, que é lex orandi e lex credenti, né? A lei da oração é a lei da fé. Então, como a gente celebra isso liturgicamente, a dormição de Maria, a gente crê que ela Interessante, morreu mesmo. inclusive o Sandriel fez aqui uma pergunta sobre quais as principais divergências do católico romano e demais católicos. A gente não pode entrar em detalhes, talvez a gente pode conversar sobre teologia, mas esse aspecto mariano ele é muito importante, né? Deixa eu te perguntar. Nós temos, então, duas tradições, oriental e ocidental. É possível que nessas duas tradições, em um lado, tenha se enfatizado de fato a dormição, e do outro lado, não negando, mas omitindo o fato dela ter morrido? Sim, foi exatamente isso que acontece, né, na tradição latina, né? O desenvolvimento próprio da tradição latina, porque o que acontece? A dormição ela é relatada através de uma série Sim. de textos hagiográficos, apócrifos. A tradição latina ela sempre tendeu a olhar mais para a Bíblia e confiar menos na tradição, né? Não à toa o Sim. protestantismo surgiu no Ocidente. Então, os teólogos medievais, quando eles pensavam o que aconteceu com Maria, eles tinham como regra a liturgia, então você tinha essa festa, né, da Assunção de Maria, que não especificava se ela morreu ou não, e você tinha a teologia, e aí eles olharam para a Bíblia, né? Eles olharam, ó, na Bíblia a gente tem esse caso aqui, Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, então Maria também foi, né? Foi uma coisa, Entendo. ao invés de você olhar Entendi. falar, não, porque tem um texto, Nesse século caso, V. o cristianismo oriental ele celebra na liturgia a dormição de Maria? Sim, a gente também celebra a Assunção, aí depende da tradição, né? Porque entre os orientais tem diferença, né? Até o nome da festa. No rito bizantino é a químesis, né? A dormição, mas a gente também tem a metástasis, né? Que é a Assunção de Maria. Mas isso tudo condensado numa festa só e com o arco principal ser a dormição de Maria. Na igreja copta, por exemplo, você tem duas festas separadas. Você tem uma festa para a dormição de Maria e você tem uma festa para a sua Assunção. Na tradição, nos ritos siríacos, você tem uma festa só, que é a Shunaia, né, que significa trânsito, que é o trânsito de Maria. Aí se fala que ela morreu, né, mas aí você tem até um outro nome, né, que não é a dormição, entendeu? Eu fico Então é imaginando mais o ou menos católico isso. romano que tem essa informação a primeira vez. Meu Deus, Maria morreu. Então, assim, há essa divergência. Não seria divergência, né?
essa tradição de que Maria morreu, ressuscitou e foi levada, e outros não negam, mas omitem o fato dela ter morrido, e de qualquer forma ela está viva no céu. Então todos os católicos acreditam que Maria está no céu, viva, intercedendo pelos fiéis, né? É interessante, gente. E aí você começa a ver a diversidade na própria catolicidade, né? Isso é interessante. E eu fico imaginando alguns tradicionalistas romanos ter que aceitar vocês, né? Porque assim, os católicos orientais, eles são tão marianos quanto os ocidentais, Ian? Porque assim, na prática mesmo, a Igreja Católica Romana, parece ser mais mariana do que cristã. Os católicos orientais, eles têm essa ênfase mariana? Depende do caso. Sim, sim, é muito mais até do que assim, os latinos, eles têm mais dogmas associados a devoções, né? Então, assim, eles têm mais festas, porque aparece aqui, aparece lá, tem festa da Maria, não sei, no Oriente, a gente tem mais essa expressão na liturgia. Então, por exemplo, na missa romana, Maria é evocada no máximo 3 vezes, né? Na Divina Liturgia Bizantina, ela é invocada, sei lá, a cada parágrafo. Né? Então, na liturgia copta, siríaca, é bem mais. Então, e aí, claro, a gente tem as nossas festas também, a gente tem as nossas devoções também a Maria. E assim, eu acho que o único caso que bateria de frente com as devoções... Por que a devoção mariana latina ela é tão para fora, assim? Porque como na liturgia você não pode celebrar Maria, né? Porque a missa, ela invoca Maria 3 vezes, então fica tudo para fora da liturgia, né? Então o fiel que se liga a Maria, ele se liga de outras formas, né? De formas paralitúrgicas, né? O oriental, ele se liga a Maria de forma litúrgica, né? Então ele vai ao culto no domingo e eles ali também celebram Maria, né? Mas aí também para fora também tem as devoções, né? Eu acho que o único tipo de cristão que bate de frente com os latinos são os gentios. Mas eu acho que em termos de devoção, por exemplo, nós que somos orientais, a gente não vai sair pegando terço, assim, porque o terço é dedicado a Maria, né? O nosso terço, entre aspas, né? No caso grego, que é o Combuskini, ele é dedicado a Cristo, né? A oração de Jesus. Né? O rosário é dedicado a Jesus e Maria. Dizer, porque os luteranos também têm o que eles chamam de cordão de oração, né? E eu brinco dizendo que os luteranos são católicos sem Maria. E estudando eu descobri que os luteranos são mais marianos do que os anglicanos. Ian, como fica a posição do catolicismo oriental em relação às aparições marianas, que é algo bem mais ocidental? Assim, começou a aparecer na gente também, né? Isso também é fruto de latinização. A gente tem as nossas também, só que, claro, isso é fruto de latinização. Assim, a regra geral para todos os católicos é que você pode crer ou não na aparição. Existe, né, essa alternativa, Ian? No caso... Dos documentos oficiais? Sim, sim, os documentos oficiais da igreja, eles dizem que a aparição, no máximo, ela é digna de fé. O que significa isso? Que ela tem uma autorização devocional. A igreja não está falando assim que Fátima foi lá, apareceu e o milagre do sol é verdade. Ela não falou isso. Ela liberou, ela te deu uma autorização para você ser devoto de uma devoção chamada Nossa Senhora de Fátima, que nasceu com base nesse evento. Mas a igreja não fala que é verdade ou não. Né? Ela não fala que a aparição é verdadeira. Né? No meu caso particular, eu não acredito em nenhuma aparição. Seja ocidental, seja oriental. Né? No meu caso particular, e eu como fiel católico, tenho total direito de dizer que não acredito. Eu tenho total liberdade, não tô infracionando nenhuma regra canônica dentro da Igreja Católica por dizer isso.
né? Então, os orientais, eles têm as deles também, mas assim, não é popular, né? Por exemplo, a devoção à Nossa Senhora de Fátima, ela é muito forte, por exemplo, na Ucrânia, né? Porque ela tem uma mensagem anti-russa, né? Então ela pegou bem na Ucrânia, né? Mas, por exemplo, as devoções à Nossa Senhora de Fátima no Oriente Médio não é tão forte, assim, não pegou ali. Ali no Oriente Médio tem as próprias, né? Tem ali na Síria, tem no Líbano, ali o pessoal tem as próprias. Mas eles gostam muito, por causa da influência francesa, das devoções francesas, né? Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, né? A Maria vestida com manto azul, inclusive os ortodoxos, quando eles fazem estátuas mais modernas, né, de Maria, eles fazem na versão francesa da coisa, não que eles acreditem em Nossa Senhora das Graças, mas eles pegam a imagem, porque os franceses tiveram uma presença muito importante ali no Oriente Médio, então ficou, inclusive, até nas igrejas que não são católicas, mas é isso, aí cada lugar tem o seu, né? Tipo, na Índia tem aparição, aí a igreja, o que ela faz, né? Os bispos, eles têm a autoridade para dizer, se um bispo quiser dizer o seguinte, que uma aparição é falso, acabou, não pode ser devoto, não pode acreditar naquilo. Se você ficar insistindo naquilo, você pode vir a ser excomungado. Interessante. Né? Aqui no Brasil, inclusive, aqui é palco cheio de falsa aparição, né? Aparições reconhecidamente pétala, né? pela Igreja Católica como falsas. O cara consegue encontrar lá uma imagem da pétala de rosa, é Maria e tal. Interessante. E Ian, eu estou te perguntando isso, eu estou vendo aqui você falando, dando informações, eu imagino a dificuldade que tu tens para ordenar, tu está estudando teologia, eu imagino que tu tem um desafio inteiro de delimitar o que tu estuda. Certa vez eu estava estudando sobre aborto, vez ou outra, por ser pastor, e a gente se depara com temáticas assim, eu estudando sobre aborto. E eu encontrei uma devoção mariana que eu achei interessante. Não recordo onde essa devoção é praticada. Gente, quando nós estamos aqui falando de devoção mariana, por exemplo, no Brasil não tem a devoção à Virgem de Guadalupe, né? Enquanto aqui no Brasil é o que? Aparecida, né? Nós temos Aparecida, lá no... É México? Uhum. México? Nós temos... Né? Isso, México e o resto da América Latina. Nós temos a Virgem de Guadalupe, a sua aparição, e isso resultou num evento muito grande, inclusive aproximando milhares de pessoas à Igreja Católica na época. E eu encontrei, nesse estudo sobre aborto, uma devoção mariana a ela como a mãe das crianças que não nasceram. Não é daquelas que não foram geradas, é aquelas que foram concebidas, foram geradas e tiveram a sua existência interrompida por um ato abortivo, seja ele espontâneo ou provocado. E, embora nós evangélicos, né, eu digo que se nós não a odiamos, mas na prática nós temos uma certa aversão a Maria. Se fala de Batseba, de Ana, de Sara, que foi dada para 2 homens diferentes, além de Abraão, mas dificilmente você vê, por exemplo, numa Assembleia de Deus, congregação aprendendo a servir como Maria. Você não encontra uma coisa dessas, né? Ou então aprendendo a ser mãe, maternidade como Maria. Então, praticamente, não, Maria é só dos católicos. Então, na prática, temos que admitir que os evangélicos, os protestantes, na prática, têm essa versão a Maria. Mas eu julguei interessante essa devoção a Maria como mãe das crianças que não nasceram, ou seja, uma devoção interessante, cheia de amor, de ternura, né? Porque você pode fazer uma pergunta escatológica: qual o fim das crianças que foram abortadas? Qual o destino delas? E eu entendi que essa devoção mariana como mãe das crianças que não nasceram, ela é acolhedora. As crianças não tiveram a oportunidade de nascer, não tiveram o afago do pai, foram expulsos do ventre da mãe, mas foram acolhidas pela mãe do Senhor, né? Eu sei que para você que é evangélico, que é assembleiano, deve estar dizendo: meu Deus, o pastor Jarber é católico romano. Não! É uma questão de você olhar e admirar, né? É uma questão de você olhar e admirar. Por exemplo, que resposta os crentes têm para as crianças que foram abortadas? Tem teólogo protestante que diz que se a criança, por exemplo, é filha de um feiticeiro, é filha de um satanista, consequentemente essa criança tem o seu destino
no inferno. Outros já dizem que não, que a lei não, Deus não condena aqueles a quem a lei não condena. Outros já dizem, olha, na Bíblia nunca uma criança deixou de participar dos juízos de Deus só por ser criança, né? Ou seja, crianças morreram afogadas no dilúvio, crianças morreram queimadas em Sodoma e Gomorra, mas é uma questão a se olhar. Tu já observou, já viu alguma coisa sobre essa devoção mariana em relação à mãe das crianças que não nasceram? Sim, ela ficou muito forte, porque assim, ela é uma devoção que, se eu não me engano, inicialmente ela é russa. Por quê? Porque em 1921, ainda não União Soviética, né, mas já com um governo comunista, foi o primeiro país da Europa a ter legalizado o aborto, né, e até hoje é, na Rússia. Né, e a Rússia é um país ortodoxo. Né, então essa devoção se espalha. Ali provavelmente ela sai da Rússia, vai leste europeu, e aí depois o leste europeu inteiro vai ser engolido ali, quase em sua totalidade, pelo regime comunista, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E hoje, né, com os orientais vindo para a diáspora, os países ocidentais, né, nas suas diversas configurações, né, mas sobretudo aqueles que são mais liberais, tendem, né, a votar propostas de legalização de aborto quando já não está legalizado. Então, esse assunto do aborto, ele se tornou também um assunto muito importante na vida dos cristãos orientais, que são, obviamente, veementemente interessante. Todo respeito, vamos tirar a Maria da sala. Vamos deixar isso para o teu curso, tua aula. Inclusive, gente, o Ian e o André também é estudante de história, e eles têm aí uma aula, né, sobre o culto a Maria, não é isso? Isso, sobre as você origens pode do culto fazer a parte Maria. desse mini curso, né? Você paga o quê? R$ 30, não é isso, Ian? R$ 30, né? É isso aí. A gente agora vai colocar na Já Hotmart, foi né? Aí vai ficar feita, mais já foi caro, né? feita a aula. Provavelmente vai ficar uns R$ 50. Já foi feito, a gente já fez. Aí quem participou, que nem você aqui na live, né? Quem participou e ainda ganhava um desconto. Agora. Então vamos deixar isso para esse curso de vocês. Ian, vamos voltar para os cristianismos orientais e falar da tua igreja, né? A tua igreja. A pergunta seria: como essas igrejas se desenvolveram separadamente da igreja romana? Quais foram os principais marcos históricos dessa separação, desse desenvolvimento? Ou seja, vamos falar delas até antes da unidade, né, com Roma. Não, então, eu gosto assim, eu gosto de fazer duas visões, né? A visão do católico romano médio é assim, né? Existe uma igreja só no começo, aí ela vai se separando, né? Vai acontecendo cismas, né? Os três principais, né? O cisma cristológico ali no século V, né? Que separa quem é calcedoniano de quem não é calcedoniano, e a igreja do Oriente, que já estava para fora do Império Romano, que rejeita a titulação de Teotocos, o dogma da união hipostática. E você tem o cisma ali de 1054, que separa a igreja romana das igrejas ortodoxas. O que passa qual é a linha do tempo do católico romano médio? Né? Ele acha que tinha uma igreja só, né, que tinha o sede no papado, e que esse pessoal foi saindo fora. Né? Esse pessoal saiu fora, e aí quando acontecem os processos do uniatismo, parte desse pessoal volta. Né? O que eu gosto, eu como católico oriental, gosto de fazer a linha do tempo, que é de Jesus Cristo até sei lá, no caso da minha igreja, até 1724, nós éramos a igreja ortodoxa. Né? E depois, aí sim, vem o cisma ali em 1724, e aí a minha igreja é formada entrando em comunhão com Roma. Né? Acontece um cisma, então que é uma quebra de continuidade. 1700. Era isso que eu ia perguntar, se houve algum cisma ou separação que as originou, ou se elas sempre existiram com ritos distintos. Não, tem as igrejas, elas sempre foram autônomas. Né? Cada igreja local sempre foi autônoma. Essas igrejas locais, elas vão evoluir para comunhões regionais, né? Então, geralmente, as igrejas dentro do Império Romano, elas se reúnem em torno da província,
aí você tem o metropolita, depois elas evoluem para os patriarcados e para o que a gente chama de igrejas autocéfalas, né, que são essas comunhões regionais com a liderança dos patriarcados. Aí, essas igrejas, uma igreja autocéfala, ela declara sua comunhão a outra ou não, né? Ela pode reconhecer a outra ou não. E era assim, o cristianismo sempre funcionou assim, né? Depois que ele tem esse processo da igreja local se centralizar numa comunhão regional, o cristianismo sempre se estruturou de modo em comunhão, né? Nunca foi um só mandando em cima dos outros. E aí você tem os cismas, né, ao longo da história. Então, assim, tinha cismas internos, tinha cisma com os outros, né? O cisma de 1054 é o cisma entre a Igreja Romana e a Igreja de Constantinopla, né? O Patriarcado Ecumênico, que é uma igreja autocéfala. Então, quando acontece essa separação, não é assim, a Igreja Romana separou da Igreja Ortodoxa. Não, 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 não. O que acontece? Cada igreja autocéfala declara ou não se está em comunhão. Então, a minha igreja... Né? Inclusive, tem padre falando na internet, olha, até 1054 era uma só fé, ou seja, dá aquela ideia de uniformidade. Aí eu fico imaginando, eu estava aqui rindo, né, debochando de ti, basta você imaginar em um mundo onde a informação não era como nós temos hoje. Gente, era impossível manter uniformidade. Uniformidade na política, uniformidade na liturgia, uniformidade nas práticas devocionais. É simplesmente usar a cabeça para entender que no mundo medieval, onde as informações não circulavam, principalmente antes da reforma, porque o evento da reforma conta com o evento da gráfica, né? Da facilidade de propagar. Isso. E olha que já era bem desafiador ter que publicar tudo aquilo e tal. Então, era impossível manter uniformidade e até um certo grau de uma identidade una nas igrejas. Então, surgiram vários cismas, né? Eu queria conversar contigo, e agora, nós temos a questão da filioque. Quem estuda hoje é tão simples, né? O que custa acreditar que o Espírito Santo foi enviado do Filho? Houve essa discordância, eu acredito que aquilo ali simplesmente mostra a diferença da forma de pensar dessas igrejas regionais, orientais e ocidentais. Vocês, enquanto orientais, hoje unidos a Roma, existe nessas 23 igrejas suiures alguém que ainda não aceita a filioque? Não, então, o que aconteceu foi o seguinte, essa questão, primeiro, ela foi imposta, né? Quando acontece o processo de uniatismo, ela é imposta, né? Então, o dogma romano desce de cima para baixo. Não aceitou a submissão papal, então vai aceitar tudo de uma vez. O que acontece? No caso bizantino, a gente tem toda uma tradição antifilioque, né? A gente tem pelo menos 3 séculos de produção teológica antifilioque, defendendo a posição monopatrista. Então, essa questão ela foi só resolvida mesmo ali depois do Vaticano II. Né? Você tem a redescoberta da tradição oriental, o diálogo ecumênico, e aí você tem, no tempo do João Paulo II, você tem a promulgação de um documento onde ele pede, né? Ele fala que ele reconhece que a Igreja Romana ela tem uma obrigação moral, de fato, de dar satisfação à Igreja Ortodoxa, né, acerca do seu comprometimento da sua fé católica com o credo niceno-constantinopolitano, porque o credo niceno-constantinopolitano não tem a cláusula filioque. Então, ele reúne uma comissão teológica especializada, que inclui teólogos católicos orientais e ortodoxos, e aí, em 1994, é promulgado um documento sobre a procedência do Espírito Santo na tradição grega e latina, onde se faz uma série de esclarecimentos. Né? E a Igreja Romana, ela recua. Ela fez um recuo. Assim como ela fez um recuo na questão da doutrina da justificação pela fé para os luteranos, também ali em 1994, ela fez um recuo à teologia oriental, onde ela reconhece a validade da fórmula monopatrista. Por quê? Porque existem 2 teologias dialogando em linguagem distinta.
né? Então é necessário dar esclarecimento do que você quer dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Ou que ele só procede do Pai. E aí o termo que vai se investigar o uso teológico dos termos, né? O termo do credo em grego, ekpuresis, ele significa origem. Né? Então o Espírito Santo tem origem só no Pai. A Igreja Católica também confessa isso. Não existem dois princípios na Trindade. Existe um único princípio na Trindade, que é o Pai. E o Espírito Santo tem origem no Pai. Mas o que significa dizer filioque? Né? O que significava isso? Aí tem todo o esclarecimento de que na teologia latina não existia um refinamento teológico, com profundidade, que esse termo procedere não significava origem, né? Ele significava um envio, né? Não era uma coisa ontológica, por assim dizer. Então, existiu esse esclarecimento, tanto é que a controvérsia filioque ela foi oficialmente encerrada com esse documento. Né? Ele foi assinado pela Comissão Teológica Internacional Ortodoxa, né? Junto com a Comissão Católica. Então, mas, voltando atrás, né? Antes de ter a resolução do problema, na questão da prática, né? A Igreja Católica, desde o Concílio de Florença, ali em 1439, ela pedia que as igrejas orientais elas reconhecessem o filioque, ou seja, a doutrina romana, só que elas não eram obrigadas a professá-lo no credo. O que é obrigatório é você professar o credo da forma como ele foi entregue. Então, nós, católicos bizantinos, a gente não pronunciava o filioque, a gente pronuncia o credo da forma como ele veio na tradição bizantina. Né? Depois, igrejas que foram se latinizando quiseram inserir o filioque. Né? Por exemplo, a igreja ucraniana, em 1720, no sino do latinizante de Zamość, eles meteram o filioque ali, mas aí foi uma opção deles. A igreja romana não exigia isso, até que a minha igreja nunca fez isso. Interessante. Ian, nós já falamos aqui de divergências, não, distinções. Poderíamos destacar principais diferenças, por exemplo, litúrgicas. A Igreja Latina adota o nome missa. As igrejas ortodoxas, eu penso que o catolicismo oriental utiliza a expressão divina liturgia. Na essência, há diferença? Assim, a essência, o que é? A Sim. celebração eucarística. Né? Então, na essência, é uma eucaristia. Então, nesse sentido mais amplo, não. Agora, em termos rituais, teológicos, aí sim, há muitas. Tipo, não existe missa. O pessoal aqui no Brasil, o pessoal culturalmente chama tudo de missa, ou quando é evangélico chama de culto, né, para não chamar de missa. Mas existe um documento do dicastério para as igrejas orientais que não é para chamar de missa, é para chamar da forma como sempre foi chamada na própria tradição. Então, assim, Divina Liturgia é o nome da celebração eucarística de quem é do rito bizantino e de quem é do rito copta. Curbana é o nome da celebração eucarística para quem é do rito siríaco oriental, ou seja, os malabares e os caldeus. Curobo é o nome da celebração eucarística dos siríacos ocidentais. Então, os ciro-católicos, os maronitas e os malancares católicos. Quidasse, né? Hoje eu postei que hoje o Dicastério para as Igrejas Orientais publicou o novo Mas Rafá Quidasse, né? O livro da liturgia da Igreja Etíope e da Igreja Eritreia Católica. Né? O nome da liturgia é Quidasse, não é missa em rito etíope, é Quidasse. Né? Mas Rafá Quidasse é o nome, entre aspas, do missal deles. Então, assim, cada um tem o seu nome. Estou esquecendo de um? Estou. Badarak, ou Patarag, né? Dos armênios, é o nome da liturgia deles. Cada um tem o seu próprio nome, né? E isso é ressaltado de forma oficial pela antiga congregação das igrejas orientais, atual dicastério, que deve ser preservado a identidade própria, né? Porque o nome ele carrega uma teologia por trás. Né? Se chama missa, não é aleatório, né? Se chama missa, a celebração da Eucaristia na Igreja Romana, porque existe todo um histórico por trás, existe uma questão teológica por trás, chama curbana no rito siríaco oriental, porque tem o nome carrega, né, significado, não é meramente um nome. Um evangélico, como diz o Lucas Gesto, o evangélico é o que sobrou do protestante bem esfarelado.
Quando um evangélico disse que o culto foi uma missa, estava parecendo uma missa, num tom jocoso, pejorativo, tipo assim, morto, frio, mas na verdade é uma falta de entendimento do propósito da missa. A missa é contemplativa, né? A missa é contemplativa, ou seja, daí entra Sim. a finalidade das imagens nas igrejas, não só católicas, mas ortodoxas. Você está ali, mesmo que não tenha o padre ou talvez um diácono, você chega num ambiente desse e começa a contemplação, a devoção, você começa a refletir. Inclusive uma das coisas que, quando eu prego sobre culto, a liturgia do culto, eu costumo dizer para os irmãos, você já pensou em chegar antes? Geralmente os crentes chegam na igreja antes e ficam conversando. Não que seja um pecado, mas o crente, o evangélico, ele tem essa dificuldade de contemplar. E por ele ter essa carência na contemplação, ele avalia se o cantor é bom, é afinado ou não. Poxa, cara, tu vê aí, por exemplo, em algumas missas, uns trabalhos em pequenas comunidades, assim, os evangélicos gastam fortuna com a qualidade do som, né? Em muitas comunidades católicas, é um sonzinho de uma caixa amplificada, um som rouco, e que o evangélico diz, rapaz, que coisa feia e tal. Mas o católico, ele não está ali ligando para isso, né? O evangélico, ele já olha para o tom da voz do pregador, se o cantor é afinado ou não. O católico, ele não está nem aí se o cantor é afinado ou não, ele está pensando na letra, no conteúdo, na mensagem que está sendo transmitida. O evangélico, ele sai da igreja e ele diz se o culto foi bom ou foi ruim, como se o culto fosse para ele, né? Então, essa questão litúrgica, ela precisa ser mais valorizada pelos evangélicos. Ah, como foi o culto hoje? Gostei do pregador, não. Né? Como foi... a gente ensaiou tanto e não cantou que preste. Então, eu acredito que é um desvio de foco, de propósito, né? Quando você, mesmo sendo evangélico, vai cultuar a Deus, cara, com som, sem som, afinado, não afinado, geralmente o evangélico, ele contempla qualquer coisa que não seja Deus ou a glória de Deus, né? Então, essa questão do católico, do ortodoxo, tem muita questão da contemplação, do parar, pensar, internalizar, meditar, e essa é uma das questões louváveis que eu admiro no catolicismo. Ian, eu aprendi que depois do cisma de 1054, as diferenças básicas eram: e aí, pessoal, a Igreja Católica adota o termo Papa, a Igreja Ortodoxa adota o termo Patriarca, a Igreja Católica ela tem a imagem de escultura, a Igreja Ortodoxa usa as pinturas, que são os ícones, para diferenciar as roupas diferentes, quando, na verdade, essas distinções não são resultado do cisma de 1054. Mas a herança de uma tradição. Então, nessa distinção visível, externa, por exemplo, as imagens de escultura e a iconografia, conversa aí rapidinho com os nossos espectadores sobre essa diferença da iconografia, né? Os ícones e a imagem na latina. Fala aí pra gente, há uma diferença essencial. E não, e detalhe, tem as igrejas que não têm a iconografia, né? Tem as igrejas de tradição siríaca, elas não necessariamente têm, né? Eu levei o meu afilhado esse domingo passado na igreja siríaca, ele ficou se tremendo todinho, porque não tinha ícone. Não tinha ícone para todo canto. Só tinha assim, a igreja siríaca, ela tem aqui em São Paulo, ela tem 2 ícones na lateral, um para Maria e um outro no batistério ali, ligado de Jesus. E aí todo o culto se desenrola sentado no altar, que ele é um altar simples, né? Tem os candelabros, tem as velas e tem a cortina. E é isso, né, que o rito siríaco precisa. Ele não precisa dos ícones. Então a igreja não tem ícone, ela só precisa que tenha um lugar que vê o altar, a cortina e acabou, e o povo. Né? E aí ele ficou se tremendo todinho, né? Porque ele está acostumado com a igreja bizantina, né? A igreja bizantina é ícone até onde chega, né? Fala, continua. E aí o pessoal, aí tem a questão das imagens, né? As igrejas bizantinas, né? As igrejas católicas bizantinas têm imagem 3D por latinização,
né? Mas não deveria ter, deveria ser só os ícones. E as igrejas latinas hoje tem um monte de igreja latina com ícone, né? Você passa assim, por exemplo, a própria devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que aqui é muito forte no Brasil. O que ela é? Ela é um ícone. Mas assim, você tem essas diferenças, né? Sim. Uma questão artística, né? Estrutural. Mas elas não são gritantes, assim. Claro que na época lá das brigas foi, né? Um acusava o outro de idolatria, de heresia, de tudo quanto é coisa por causa de pequenas coisas, mas essas diferenças elas sempre Fora o existiram e elas foram se protestantismo, desenvolvendo, né? É um fora os desenvolvimento próprio, protestantes, orgânico. existe algum ramo do catolicismo ou da ortodoxia que sejam iconoclastas? Não, iconoclasta não, mas é que nem eu falei, na Não, tradição siríaca não não que eles tem a sejam necessidade de contra. ter ícone, né? Não que eles sejam contra, porque os irmãos deles têm ícone, né? Os coptas, os armênios, mas já houve sim surtos de iconoclastia, né? Já houve momentos de iconoclastia, né? Na igreja armênia foi a primeira, ela teve 100 anos antes da grande, porque o pessoal conhece a controvérsia iconoclasta, o pessoal conhece só do Bizâncio, né? Do Império Bizantino, mas 100 anos antes houve ali na Armênia uma querela iconoclasta, né? Onde os monges Eita. saíam destruindo imagens. Na Etiópia, no século V, no século XV teve também, né? Que foi definido que a iconoclastia é um erro. Né? Para as igrejas orientais, a iconoclastia é um erro. Mas a não necessidade ou a necessidade também. Né? Tirando a igreja bizantina, que a tradição bizantina, sim, aí ela precisa de ícone. Agora, outras tradições não precisam. A própria igreja romana não precisa. Tanto é que a missa romana não precisa de imagem, não tem imagem na missa, né? Na estrutura da missa não tem a necessidade da imagem. Na liturgia bizantina é diferente, aí sim, precisa, né? O nosso altar, basicamente, ele é delimitado pela presença ou não de dois ícones, né? Um da Mãe de Deus, Maria, e o outro de Cristo. Aí você coloca esses dois ícones e aí a distância para trás deles é o altar, para frente é o povo. É Então é interessante. diferente. Como é que eu poderia dizer? É mais fácil um evangélico comprar um ícone, pintura bonitinha, do que uma imagem de escultura, né? Inclusive, eu quero fazer a aquisição de uns, principalmente do Cristo. É Pantocrato ou Pantócrato? Pantocrato. Eu quero do Pantocrato e outros ícones que eu julgo bem interessantes. Aí eu só vejo na tua biblioteca, na do Lucas Gestas, do Daniel Rank. Hoje o André, ele postou nos status dele, nos stories dele, uma pintura, né, de uma página artista, provavelmente de cultura oriental. E eu passei a seguir a página porque, embora não pareça, eu sou admirador de coisas boas. Eu sou admirador de arte, né? Eu gosto de ver pinturas, eu gosto de ver a pessoa fazendo arte. E eu gostei dessa página que ele repostou essa pintura desse ícone. Mas muito interessante a tua fala sobre essas diferenças. Para nós caminharmos para o final, até porque depois eu quero fazer outra live contigo, já fica aqui o meu convite, porque tu foi o único que eu ouvi falando sobre essas igrejas pentecostais orientais, que são protestantes pentecostais, né? Então, se você aceitar, depois eu quero conversar contigo, porque aqui no Brasil, ou é pentecostal assembleiano, ou é neopentecostal da Universal. Então, ou seja, a cristandade, ela vai além dos nossos muros, por isso que eu coloquei o tema da nossa live, catolicismo além de Roma, né? Não é uma forma de menosprezar Roma, mas que o catolicismo é muito diversificado. Ian, diferenças no calendário católico, litúrgico, aliás, diferença no calendário litúrgico ou festas importantes. As igrejas católicas orientais, elas adotaram o latino ou preservaram o seu próprio calendário? Então, cada igreja tem o seu próprio calendário, tem o seu próprio tempo, cada igreja tem o seu próprio ciclo litúrgico. Então, por exemplo, quando o pessoal fala assim para mim, né, meus amigos romanos, eles falam assim, não, porque a gente está no domingo comum, no tempo do advento. Eu não faço a mínima ideia
de que tempo é esse, né? Porque isso não tem no calendário, nos calendários orientais, né? Mas assim, tem algumas festas que são aquelas geralmente que são as festas bíblicas, né? Que eu chamo, né? Que são as festas baseadas em passagens da vida de Cristo, que estão nos evangelhos, aí todo mundo tem, né? Anunciação, Domingo do Bom Por Samaritano, todo mundo exemplo, tem essas festas, assim. é A exatamente Páscoa, isso que eu né? ia A falar. mais importante. Para você que Mas está outras chegando festas, agora, o que é outras calendário litúrgico? É um festas. calendário que ordena as celebrações da igreja. E eu lembro que o Francisco desejava muito que no aniversário do Concílio de Nicéia, a igreja, tanto católica como ortodoxa, adotassem uma única data para a celebração da Páscoa. O que não aconteceu, né? Como é que tu vê essas expectativas? Vai continuar ou tu acha que eles vão recuar? Eu acho que vai acontecer. O problema é que ele morreu, né? Ele Será que as morreu e aí. orientais recuam? As Mas eu orientais acho recuam ou a que. latina aceita? Não, eu acho que não. Não, eu acho que a Igreja Romana vai aceitar, porque assim, desde Paulo VI vem sendo dito isso, e o Paulo VI disse que eles queriam uma data fixa. Se a Igreja Romana quer uma data fixa, por que ela não pode simplesmente aceitar o calendário juliano? Então, porque assim, uma data fixa já era uma modificação muito, muito diferente, né, da forma como se celebrava a Páscoa. Então, assim, eu acho que a Igreja Romana recuou, sim. O Papa Francisco vai deixar isso como o último presente para a gente. E aí, quando eles se encontrarem oficialmente, vai ser o anúncio. Né? A hora que o Leão XIV for lá E para eu acredito Nicéia, que isso vamos não fazer um será, anúncio. E aí, eu a partir de acredito que isso não 2000. será um problema para os católicos romanos, e eu sempre ensino isso. O protestante é que tem a necessidade de encontrar na Bíblia, né? Tem que estar na Bíblia. Para o católico, não, ele tem que crer no que a igreja ensina. Então, se a igreja ensina que a data da Páscoa mudou, eles vão aceitar o calendário juliano em vez do agostiniano, os católicos simplesmente se submetem, né? Ou seja, eu penso que haverá dissidentes particulares, que esse povo sempre existe mesmo, mas o catolicismo em si aceita porque o católico, ele crê naquilo que o magistério ensina. O magistério chegou à conclusão de que a Igreja Latina vai adotar o calendário juliano e a partir de tal tempo, a Páscoa, nós vamos celebrar nesse período. Então, eu acredito que os católicos vão se unir sem problema nenhum. E Ian, pensando no recorte para o Instagram, dessas 23 igrejas, existe ou existem delas mais antigas do que a Igreja de Roma? Eu posso considerar a minha, né? A minha igreja, a mãe dela é Antioquia, né? Atos 11, 26. Então, as igrejas de Antioquia, obviamente, são mais antigas do que a igreja local romana. Então, assim, a fundação da igreja em Antioquia ela antecede a fundação da igreja em Roma. Outras A igrejas Caldeia, talvez não é? não, né? A Porque Caldeia? vieram depois. A igreja, a tradição da igreja caldeia é a tradição siríaca oriental. Né? Eles dizem que eles foram fundados pelo apóstolo Maradai, né? Um apóstolo que o pessoal não está acostumado por causa do nome siríaco, mas Adai é Judas, não, é o Tadeu, só que ele é o Tadeu dos 70, né? Não é dos 12. No Oriente a gente chama os 70 também de apóstolos. Né? Então, o Adai, né, o Tadeu de Edessa, ele teria fundado a igreja ali em Edessa, né, mas ele é dos 70, então ele teria, entre aspas, uma importância menor, por assim dizer, em relação aos 12. Mas a igreja ali teria sido fundada depois do que a tradição narra da ida de Pedro a Roma. Né? Então, assim, em termos de antiguidade também, se a gente ficar batendo cronologia, essas cronologias elas vêm todas de tradições posteriores, né? Então, elas não são exatas, né? O que a gente tem de mais exato é o que está em Atos. Né? E aí, por exemplo, a minha igreja pode se gabar de ser a igreja de Atos 11, 26, porque ela é a filha da igreja de Ian, Antioquia. como que é hoje o catolicismo em Jerusalém? Porque assim, os primeiros cristãos eram judeus. E, em sua maioria, judeus que Sim. não eram da Judéia, estavam em Jerusalém por causa da Páscoa
e da festa do Pentecostes, com o episódio da morte de Estevão e a primeira perseguição, que não foi imperial, foi religiosa, dos judeus judaizantes contra os judeus cristãos. Esses judeus foram embora, se espalharam, e a igreja de Jerusalém continuou ali. Como é que se deu, o que existe hoje, a partir da diáspora, a partir da invasão de Jerusalém do ano 70? O que nós temos hoje de cristianismo antigo em Jerusalém? Então, eu posso falar e chocar todo mundo, né? Mas, entre aspas, nada, né, do que sobrou do século I, porque o que vai acontecer? Depois você vai ter a igreja, ela sobrevive a essa primeira guerra romano-judaica, né, ali em Jerusalém, até por volta do ano 135, quando o imperador Adriano tem a segunda revolta judaica, tem a guerra, e aí ele destrói Jerusalém. Né? Com a destruição da cidade, né, ou seja, a sede da igreja de Jerusalém, ele vai terraplanar a cidade, ou seja, ele vai soterrar a cidade e construir uma outra em cima, que é a cidade de Aélia Capitolina. Né? Só depois, lá no século IV, com Constantino e Helena, ali por volta de 328, sob a liderança de um bispo, agora sim, um bispo consagrado para Jerusalém, que é o metropolita Macário, eles vão escavar, né, eles vão destruir essa cidade romana, a Aélia Capitolina, eles vão escavar a cidade de Jerusalém, eles vão reconstruir a cidade. Né? E aí você tem toda a criação das narrativas da Igreja de Jerusalém, porque na medida que eles vão escavando, eles vão descobrindo os lugares sagrados. Né? Então você vai ter o lugar onde Cristo ressuscitou, aonde se acha a verdadeira cruz. Né? Você vai ter toda essa formação a partir do século IV. Essa igreja do século IV, instituída e constituída pelo patrocínio de Constantino e Helena, ela já é uma igreja diferente dessa igreja que veio antes, né? Em termos de continuidade, em termos de sucessão mesmo. Porque o bispo de Jerusalém, o metropolita Macário, ele ainda era sujeito ao metropolita de Cesareia, da Palestina, porque Cesareia era a capital da província da Palestina. Depois, com o arcebispo Cirilo de Jerusalém, ele vai lutar para elevar o poder da igreja de Jerusalém, e, claro, ele vai usar de todo o simbolismo sagrado, de que a igreja de Jerusalém é a mãe de todas as igrejas, tal, mas você vê que, por exemplo, a igreja de Jerusalém, até um certo período, ela estava submetida a outra, né? E esse tal rito da igreja de Jerusalém, que vai ser criado nesse período, ele vai ser herdado por uma igreja, né, que o pessoal geralmente fica surpreso quando eu digo que o rito da igreja de Jerusalém ele está presente hoje, só que não na igreja de Jerusalém, está presente na igreja da Armênia. Na igreja da Armênia herdou o rito da igreja de Jerusalém, esse do século IV, tá, gente? Não é aquele lá do século I, II, é do século IV. E aí a igreja de Jerusalém ela se constrói como cidade romana, vai passando séculos, e você tem o surgimento da peregrinação ali no século IV. E aí o pessoal vai criando comunidades ali naquela região, por isso que, inclusive, os armênios herdaram o rito de Jerusalém, porque eles mandavam população para habitar aquela região da Palestina, sobretudo da cidade de Jerusalém. Então, hoje, ali na cidade de Jerusalém, na chamada Velha Jerusalém, você tem 4 bairros. Né? Você tem um bairro judeu, um bairro árabe, você tem um bairro armênio, né? Você tem um quarto inteiro só para os armênios, de tanto que tinha, e você tem um bairro cristão onde ficam acoplados as outras igrejas. Né? Então, ali, os católicos, você tem a chamada custódia da Terra Santa, sob domínio dos franciscanos, os franciscanos que são os guardiões da custódia da Terra Santa, ligados a um patriarcado latino em Jerusalém. Né? Você tem um patriarca latino ali. E aí você tem as outras comunidades. Né? Os católicos orientais, eles são fracos em Jerusalém. Né? Não tem tanta presença. Né? Mas, por exemplo, a minha igreja, onde ela é maioria, a igreja melquita, ela é maioria ali na região da Galileia. Né? A maior parte dos fiéis cristãos dentro da região da Galileia, ou seja, no norte do Estado de Israel, eles são
cristãos católicos Entendi. greco-melquitas. É comum a gente encontrar protestante evangélico na internet. Ah, a igreja de Roma diz que é mais antiga, mas a igreja de Jerusalém é mais antiga. Gente, a igreja de Jerusalém do século I não existe mais. Não existe mais. Isso é interessante, porque a gente pode até perguntar, poxa, por que a igreja romana ignora a igreja de Jerusalém, a igreja católica de Jerusalém? Se bem que Jerusalém hoje é palco de 3 grandes religiões, né? Judaísmo, islamismo e diz-se cristianismo, né? Porque não é só o catolicismo, e todas elas são monoteístas, que tem como pai Abraão, né? Interessante. Ian, os protestantes consideram 2 sacramentos, batismo e ceia. Os evangélicos se recusam a usar o termo sacramento e utilizam 2 ordenanças. Existem outras, né? O pregar, o amar, um ao outro. Então, não são só 2 ordenanças. Na Igreja Católica Romana, são 7 sacramentos. As igrejas cristãs orientais adotam os mesmos, mais ou menos? Então, a gente tem 7 meio que por conveniência, por causa do padrão da teologia romana, né? Mas, assim, isso sempre foi muito debatido, né? Durante a Idade Média, você teve, por exemplo, autores que falavam em 8 sacramentos, ou então falavam de um mesmo sacramento que a gente tem, por exemplo, a ordem, né? O sacramento da ordem. Só que aí acrescentavam, por exemplo, a consagração monástica, né? A vida monástica como se fosse uma ordem. Você tem, por exemplo, Simeão de Tessalônica, ele fala que a consagração monástica é um sacramento, né? Só que ele coloca isso dentro da penitência, né? Do sacramento da penitência. Então, assim, a gente tem a lista dos 7 por conveniência, né? Porque é um padrão. Mas os autores orientais ao longo dos séculos falaram de mais ou menos, né? Tem autores que falaram menos. Teve autores, inclusive, que falaram igual os protestantes, 2, né? Batismo e Eucaristia. Mas aí, na igreja, na tradição siríaca oriental, você tem os 7 sacramentos, só que você tem 2 que é diferente, né? Que é o Malca, que é o fermento santo, que é o fermento que, segundo a tradição, ele remonta ao primeiro fermento lá de São Tomé, e aí foi passando de geração em geração, porque eles misturam, né? Eles pegam o fermento de uma liturgia, aí eles jogam um pedaço do pão junto, aí com outro fermento eles misturam para pegar, né, sabe, as propriedades do fermento anterior e ir passando. Aí você tem esse, que é o Malca, que é o fermento santo. Malca em síriaco significa rei. E você tem o sinal da cruz, né? Eles consideram o sinal da cruz um sacramento também, né? Esliva em siríaco é cruz. Eles consideram esliva o sinal da cruz um sacramento. E aí, o que não é sacramento, então, né? Já que a gente tirou 2, o que eles não consideram sacramento? Eles não consideram sacramento o matrimônio, né? Na tradição siríaca oriental. Existe um longo debate se o matrimônio é ou não é sacramento. A lista que perdura hoje não considera o matrimônio sacramento. E eles não consideram a chamada unção dos enfermos, né? Ou como diziam os católicos antigamente, a extrema unção um sacramento, né? Eles consideram que o óleo da unção é o óleo do crisma, né? Então eles meio que acoplam esse sacramento e tiram o da unção dos enfermos fora. Os católicos caldeus, eles não seguem essa lista que é seguida pelos assírios, né? Eles seguem a lista latina. E aí, na prática, não muda nada, porque matrimônio tem rito. Matrimônio tem rito. Tanto no assírio quanto no caldeu. O matrimônio tem rito. A unção eles dão do mesmo jeito, né? E o sinal da cruz todo mundo faz. Então, assim, na prática é um debate que não serve para nada. Só serve para mostrar que é diferente. Sobre o matrimônio, né? Isso faz parte da nossa próxima pergunta. Na Igreja Católica Romana, o diácono é considerado sacerdote, Ian, na Igreja Latina? O diácono? Não. Mas ele é um líder. Não. A gente encaixaria ele como? O diácono? Hã? O diácono, ele é um grau da ordem. Penso que A Igreja Latina tem 3 graus da ordem. O primeiro é o diaconato, e depois o sacerdócio presbiteral, e depois o sacerdócio
Episcopal. E eu penso que desse grau da ordem, o diácono é o único que casa ou pode casar, né? Na Igreja Latina. Na Igreja Isso, na Igreja Latina. Oriental, o clero é casado, ou seja, um padre, um patriarca, ele pode casar, ou alguém casado pode se tornar um membro da ordem? Então, nas igrejas orientais, até o sacerdócio presbiteral. Então, os padres, existem padres casados nas igrejas orientais. Bispos não, aí bispos sempre Então, são que bom. Se um dia eu me tornar celibatários. católico, eu vou para essa e levo minha mulher. Continua, Ian. Aí, tem uma igreja oriental que ela segue a disciplina latina por latinização, que é a igreja católica Ciro-Malankar. Ela fica onde? Ela é só, todo mundo é celibatário. É a igreja de São Fica na Tomé, Índia. fundada por São Tomé? Tem duas lá, tem duas tradições de São Tomé lá. Tem uma que é siríaca oriental, que é a Malabar, e tem a que é siríaca ocidental, que é Malankar, né, o Malankara. A que segue o celibato, né, como obrigatório é a Igreja Católica Ciro-Malankara. Mas é por influência latina, né? Porque a ortodoxa Malankara não segue. E o próprio Papa tem uma carta, o Pio XI, ele escreve ao fundador da Igreja Católica Ciro-Malankara, que é Marivanius Gevargiz, né, que ele fala que se algum dia eles quisessem não ter o celibato como obrigatório, eles estavam livres para optar por essa decisão, porque isso não é exigido de nenhuma igreja oriental, isso é exigido apenas da Igreja Latina, né? A questão do celibato sacerdotal obrigatório, ele é uma disciplina eclesiástica então, da Igreja Romana, né? Não até das que igrejas grau da orientais. ordem a Igreja Oriental pode casar? Até o padre? Não, então, até o padre. Só que o padre ele tem que ser ordenado já casado. Para você virar mas padre. Um casado pode se tornar padre. Não. Isso. Então, para você ser ordenado, você precisa casar até o diaconato. Se não casar, aí, se você for ordenado padre e você não casou, aí você tem que ser celibatário. E aí tem uma coisa interessante. Porque uma pessoa casada só pode ser ordenada sacerdote com o consentimento da esposa. Então, os bispos, a primeira pessoa que eles visitam para falar de vocação sacerdotal do marido é a esposa. Não é o marido. Entre nós protestantes, geralmente se olha com maus olhos, né? O cara é autorizado ao ministério, ordenado, e aí querem mandar ele para um campo e ele não vai porque a esposa não aceita, principalmente a velha guarda olha com maus olhos. Inclusive, saiu um vídeo há pouco tempo de um presidente de uma das convenções assembleianas perguntando se o pastor tinha um cajado rosa, que quem mandava era a mulher, né? Então, isso é muito complicado. Por que eu vou para um lugar para onde minha esposa não quer? Será se eu deixo de ter o dom pastoral por causa disso? Será se o meu ministério é invalidado por causa disso? Eu acredito que a gente deve olhar. Mas naquele tempo, houve um tempo em que todo o campo de trabalho era difícil. Naquele tempo andavam de burro, naquele tempo. Eu duvido quem é o pastor hoje que deixa de andar de carro ou de moto para andar de burro, né? Então, naquele tempo. Hoje não, hoje existem outras alternativas. Eu sei que existem campos que são difíceis, mas que o pastor não deve ser menosprezado porque a esposa se recusa a acompanhá-lo, né? E eu acho interessante e louvável essa atitude dos católicos orientais nesse particular. Ian, para nós fecharmos mesmo, quais são os maiores desafios dessas igrejas suiúres que elas enfrentam? Diáspora, perseguição, diálogo ecumênico? Então, hoje o principal desafio é a diáspora, né? Porque o que acontece? Nós, católicos orientais, somos minoria em qualquer canto do mundo, com exceção de 2 lugares, né? Que é o Iraque, o Líbano e a Índia. Tirando lá, a gente é minoria em tudo quanto é canto. E aí a diáspora, o que acontece?
a diáspora é o território da Igreja Latina, né? E não é porque somos irmãos, somos todos católicos, que os bispos latinos ficam com bons olhos de acolher fiéis orientais, né? Porque os bispos são muito territorialistas, né? Então, a diáspora, você tem um problema da não assistência da Igreja Latina, você tem, uma coisa que o pessoal não sabe, né? O católico oriental não pode evangelizar em território latino, porque o que acontece? A Igreja Latina, ela entende que a gente vai roubar a fiel dela, né? Então, é irmão no papel, mas aí na hora da prática vira concorrência, né? Então, as igrejas... O pessoal pergunta, por que não pode ter a igreja melquita, sei lá, em Ponta Grossa, no Paraná? Por que não pode? Porque lá que a gente não pode abrir a igreja, né? A gente não Vocês pode não são sair e abrir igreja igual a igreja proselitistas, essa é a católica verdade. pode. A gente não é e a gente não pode ser também, né? Tem isso, né? Porque o oriental já não é, mas aí o católico oriental ele também não pode ser, né? Ainda mais se tratando de território da diáspora. E aí o que acontece? Tem as guerras nas nossas terras ancestrais, né? As terras Oriente Médio, Etiópia, leste europeu, tal, onde está acontecendo essas guerras, o pessoal foge, obviamente eles vêm para o Ocidente. O que está acontecendo? O pessoal da diáspora, eles são ainda muito fechados a essa questão étnica, né? Então o árabe não gosta do brasileiro, tal, aí fica lá o clubinho dos árabes, só que passa 2, 3 gerações, os netos dos árabes caem fora da igreja, né? Igreja para que te quero. Então, assim, o que está matando os cristãos no Oriente, isso tanto católicos quanto ortodoxos, é isso, né? Os filhos do povo, os netos, não vão na igreja, né? Eles desenraizam fácil, encontram com o Ocidente, sobretudo ganham grana aqui e largam a igreja. A igreja para que te quer. Ian, Então, assim, existe um risco real das igrejas sumirem. Então, o nosso desafio aí a gente tem essa questão do que a igreja latina não tem. Geralmente, né? Não estou falando de todos os casos, né? Mas geralmente, porque isso a gente sabe que acontece porque toda hora é enfatizado. Toda vez o Papa tem que falar que os católicos orientais na diáspora têm que ser assistidos pela Igreja Latina, né? Precisam de ajuda e não podem se latinizar, né? Porque a questão também é essa, né? Alguns são assistidos tanto pela Igreja Latina que se tornam latinos, né? Caem fora da sua igreja ancestral e vão para a Igreja Latina viver a sua vida. Né? Então isso também contribui para a extinção das igrejas orientais. E é isso que a Igreja Católica não quer. Ian, hoje com o fenômeno das redes sociais, a gente tem acesso, né, às várias ramificações do catolicismo, da ortodoxia. Recentemente, tu esteve com o Padre Caio, né? O Padre Caio é muito simpático, carismático, famoso, casado. A igreja dele, Syrian Ortodoxa de Antioquia, é ortodoxa, não é católica. Certo? Não é a católica. igreja do Santo Éfrem, aqui em São Luís, ela também é ortodoxa. Sim, eu quero visitar essa igreja. Também. Inclusive, minha próxima ida à capital será visitar essa igreja, eu quero conhecer. E eu finalizo, Ian, perguntando por que é importante os católicos latinos, os católicos romanos, conhecerem essas igrejas suiures, essas igrejas católicas orientais? Assim, primeiro para eles saberem que a gente existe, né? Porque boa parte dos católicos romanos não sabem que a gente existe. Eles estão descobrindo a gente agora, também por causa da questão da acessibilidade das redes sociais, né? Todo mundo viu que nos conclaves a cobertura sempre destacava em alguma medida aquele cardeal que era diferente, né? Se vestia de uma forma estranha. Então as pessoas querem saber, mas a principal razão é essa, né? A gente saber que existe, que a gente está em comunhão com o outro e que a gente é diferente, né? Porque uma coisa é saber que existe, outra coisa é você aceitar que é diferente, né? Que é talvez o passo mais difícil. O pessoal acha engraçado que você pega e pergunta, mas você reza o terço? Não rezo o terço, gente. Eu rezo o que a tradição manda, né? Que é o combusquínio, eu não rezo o terço.
Aí o pessoal fica lá, nossa, olha, o católico não reza terço. Aí olha, te olha torto. Aí tem isso, né? E claro, né? Isso fere, como é diferente, isso fere o status quo. Porque a pessoa está acostumada, ela tem uma visão de mundo formada, onde aquilo é o certo, aquilo é o padrão, e aí você se depara com um bicho exótico, né? Por assim dizer, e aí você tem que engolir que a igreja fala que vocês são iguais, né? Que vocês estão em comunhão com o outro. Só que é difícil, né? Esse processo da aceitação do Entre diferente. nós, existe essa, perdão, a frescura até na saudação. Por exemplo, alguém diz assim, paz do Senhor, e você diz, paz. Ou então você passa por alguém assim, paz, pessoal, e aí, pessoal, paz do Senhor. Ou então, se um crente passa por outro, em vez de dar paz do Senhor, ele diz assim, bom dia, pessoal. As pessoas dizem, rapaz, não é mais crente, não. Ian, você é católico greco melquita para não ser católico romano, ou você é católico greco melquita por convicção e porque perto de você tem uma igreja católica greco melquita? Não, Não, não tem? tem a igreja perto, né? Eu me desloco, demora uma hora para. Não tem. Assim, em comparação ao que tem no Brasil, tá perto, né? Mas assim, não é perto da minha casa, né? Eu podia ir visitar qualquer, eu podia congregar em qualquer igreja católica romana aqui a pé, né? Por assim dizer. Mas não, eu sou católico greco-melquita por convicção mesmo. Eu fui batizado na minha Sério? igreja. Na época era para eu ter virado. Eu fui batizado lá, né? Foi um acidente, por assim dizer. E aí eu assumi o meu batismo. Eu falei, ó, eu fui batizado aqui é diferente, eu vou entender como esse pessoal é e vou assumir essa Teus identidade. E pais são aí eu tô melquitas aqui também? até hoje. Eles Não, são só eu, católicos? só eu. Não, a minha mãe é Meu pai. espírita. Minha mãe nem cristã é. Você reza daí, eu oro daqui para eles aceitarem Jesus como Salvador. E, Ian, Isso. por que melquita? Não, Eu perdão, fui batizado lá, né? o Que nem nome. eu Por que o falei. nome melquita? Eu, É. o nome, o nome significa o seguinte: na verdade era um xingamento. Ele foi cunhado pelos cristãos não calcedonianos para xingar os cristãos calcedonianos, né? Porque Melquita significa Sim. os do imperador, né? Então, porque Malak em árabe é imperador ou rei. Então, né, os Melquitas são os cristãos do imperador, né? É o pessoal que não tem a fé. Eles têm a fé conforme o imperador. Então, o imperador mudou de fé, eles mudam também. Era uma coisa assim. Aí o nome foi adotado pelos muçulmanos, porque os muçulmanos eles aprenderam com os cristãos Sim. os nomes pejorativos, né? Eles não aprenderam. O muçulmano não chamava o ortodoxo de ortodoxo, o copta de ortodoxo oriental, o cristão assírio da igreja do Oriente, né? Eles chamavam pelos nomes que os cristãos xingavam. Então os muçulmanos aprenderam que o cristianismo tinha três ramos: o nestoriano, o jacobita e o melquita. Eles aprenderam assim. E aí o nome vai ficando, né? Os cristãos árabes calcedonianos passam a usar o nome melquita como designativo ali por volta do século XV, por causa de um processo de arabização, né? E aí ficou, né? A gente ficou com o nome, porque os ortodoxos de Antioquia, eles são melquitas também, né? Eles só não são melquitas católicos, só que eles não usam o nome melquita porque é um nome que ficou para trás. Aliás, nem a nossa igreja usa, né? A nossa igreja ela tem o nome, ela só usa na diáspora, porque no Oriente Médio, a forma como os cristãos calcedonianos eles se chamam em árabe é Rum, que significa romano, né, em referência ao Império Romano do Oriente. Aí quem é ortodoxo é Rum ortodox. Quem é católico é Rum al-Catholic, né? O romano católico, o romano ortodoxo, né? É só na diáspora que os melquitas se Sim. chamam de melquitas. Lá no Oriente Médio não se usa. Interessante. Tu já vistes aí um elogio e um apelo de uma irmã? Você é muito inteligente. Então aceita Jesus como Salvador, viu? Já aceitei.
Foi quando eu escolhi virar cristão e fui Ian, meu batizado. irmão, muito obrigado pela atenção. São quase 2 horas de conversa. Eu tentei delimitar, mas acabamos desviando aí para teologia, para liturgia, mas eu acredito ser produtivo. E eu espero conversar contigo outras vezes, principalmente sobre o pentecostalismo oriental, tá bom? Porque, assim, para nós, assim, os Falou. evangélicos, eles são muito alienados do cristianismo fora dos muros do evangelicalismo. Capaz de eu, por exemplo, dependendo do lugar onde eu estou, se não é um ambiente de culto, qualquer uma reunião social da prefeitura, da Assembleia Legislativa, ou um ato fúnebre que não seja de um evangélico, que diz assim, pastor, o senhor pode orar? Eu oro o Pai Nosso, entendeu? E as pessoas se admiram, rapaz, o pastor, o Pai Nosso. Mas se eu fizer isso na igreja, no culto, irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, e eu fazer a oração do Pai Nosso, esses crentes vão estranhar, né? Vão estranhar. Então, Ué? porque não faz parte da liturgia, é deixado de lado. Então, é interessante você conhecer os ramos da cristandade, eu me recuso a continuar chamando de cristianismo, né? E entender que essas diferenças, elas existem e elas não serão resolvidas da noite para o dia. Então, essas igrejas pentecostais orientais, geralmente o cristão evangélico brasileiro, se ele ver eles, vai dizer, eles são católicos por causa das indumentárias, por causa dos ícones, quando, na verdade, essas coisas fazem parte da cultura do povo, né? Da arte do povo. Ou seja, Sim. não é porque eles são igrejas pentecostais que eles não vão entrar com uma cruz no horário do culto, não sei se eles chamam de culto, não é porque eles são pentecostais que eles não têm ícones, que eles não têm imagem, quando, na verdade, essas coisas fazem parte da cultura dessas pessoas. Então, fica aqui meu convite para uma próxima conversa sobre os pentecostais orientais. Muito obrigado. Faça suas últimas considerações aí aos nossos espectadores. Eu agradeço a oportunidade e, claro, já Que bom. aceitei o convite. Vamos marcar sim, fazer essa live. E eu agradeço todo mundo que esteve presente, que assistiu nossa live. Eu espero que eu possa enriquecê-los, né, com a minha experiência, com o meu conhecimento, ampliar os horizontes, né, para a gente sair da caixinha fechada, né, reconhecer que a Irmandade em Cristo vai muito além do que a gente acha que é o normal, né, por assim dizer. Que bom. E é Ian, isso, né? pessoal, sigam a página Cristianismos Orientais. Você não vai encontrar Ian Nenzen. Cristianismos Orientais. Tem muita informação, é um curso. Os posts do Ian, você vai ler lá os posts. Toda quarta-feira ele abre uma caixinha de mensagens, explica sobre a igreja dele, sobre outras igrejas orientais. É um acúmulo de informações, mas eu acredito que é interessante você conhecer o catolicismo oriental, igrejas em comunhão com Roma, submissa ao bispo de Roma, que é o Papa, hoje Urbano, Leão XIV. Eu tô com Urbano do filme Conclave. Do filme Conclave. E sigam a página Cristianismos Orientais e você vai conhecer muito mais sobre essa cultura, sobre essa tradição. Ian, que Deus te abençoe, foi uma satisfação. E declaro aqui em público que, para mim, foi um presente conhecer você. Reze por mim, que eu estarei orando por você. E vamos caminhando junto aí para Canaã Celestial. Deus te abençoe, obrigado. Tá?